Olá, como vão? Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é José Augusto, sou um estudante de logosofia e tenho feito vários estudos e experimentos a partir desses conceitos e enunciados, né? E eu estou aqui com o Bernardo e vamos tratar uma conversa sobre esses conceitos e esses enunciados. Eu tenho aprendido muitas coisas com a logosofia, Zé Augusto. E o primeiro conceito que eu aprendi, que mudou um pouco da minha concepção, que eu tinha antes de estudar logosofia, era sobre o ser humano. Porque o ser humano, a gente aprende na escola sobre a composição biológica dele, né, que é natural que todo ser humano tem. Mas com a logosofia eu entendi que o ser humano também tem uma parte psicológica e espiritual que é muito importante. A parte psicológica envolve sistema mental, sistema sensível, sistema instintivo. E esse conceito me permitiu enxergar todas as faculdades que eu possuo para observar um novo mundo e conhecer novos universos, né? E um desses mundos, claro, é o mundo interno, que pertence a mim mesmo, você tem o seu, todo mundo tem o seu próprio mundo interno. E o mundo metafísico, que é esse mundo que a gente não enxerga com os olhos biológicos, né? Mas sim com os olhos do entendimento. E o mundo metafísico, ele é composto pelos pensamentos, que é um conceito muito importante que a logosofia tem ensinado. E para tentar exemplificar um pouco desse conceito... Deixa eu só te interromper rapidinho, porque você falou uma coisa tão Claro. interessante. Você falou assim, os olhos do entendimento. É muito interessante esses aspectos, né? De que se a gente toma contato com o mundo a partir dos sentidos, do tato, da visão, da audição, a gente toma contato com esse outro mundo a partir dos sentidos do entendimento, né? Legal, né? É muito legal isso. E eu vejo que os conhecimentos permitem que a gente possa enxergar novas coisas, né? É como aquele conceito de... Às vezes a gente quer fazer uma trilha em algum lugar que a gente está conhecendo, né? E aí a gente vai fazer a trilha, ver a vista, ver que é legal, né? Observa algumas coisas. Mas quando a gente vai com um guia, né? Muitas vezes ele consegue mostrar os detalhes, né? E a logosofia tem sido esse guia para mim, para apresentar esses detalhes do mundo que eu tenho conhecido. E um desses detalhes são os pensamentos. É um conceito que eu imagino que você já deva ter ouvido falar e que a logosofia traz um conceito muito original, não é mesmo? E os pensamentos são entidades autônomas que permeiam esse mundo metafísico que eu falei antes. Vou te exemplificar isso que eu falei sobre os pensamentos, qual que eu vivi no meu trabalho. O ambiente que eu trabalho, o escritório, ele é todo aberto. E lá sentam pessoas de todos os cargos, seja de consultor até diretor. E aí teve um dia que o RH mandou um e-mail, e eu não sei como é que é no seu trabalho, mas geralmente em vários trabalhos, quando pipoca um e-mail do RH ali no computador, todo mundo... Pois é, para ali para saber o que vai acontecer, né? E aí o e-mail tratava sobre trabalhar no feriado local, que era só na cidade lá do escritório. E aí eles estavam explicando que eu ter que compensar esse trabalho em outro dia no carnaval, fazer essa compensação do feriado. E aí começou aquele pensamento de reclamação em um, que foi passando para outro, e não importava o cargo, era do estagiário ao gerente. Não quero trabalhar no feriado, esse negócio de trabalhar no feriado é muito ruim. E de fato é ruim trabalhar no feriado, né? Mas eu estava observando aquele pensamento se agigantando no ambiente. E não era se agigantando no ambiente que é algo que a gente possa ver com os olhos físicos, mas sim perceber com esses olhos do entendimento que eu estava falando antes. Então, eu fui vendo aquele pensamento aumentando, a reclamação piorando, né? E aí, quando o pensamento foi pipocando de uma mesa para outra, quando chegou na minha, todo mundo queria saber qual que era a minha opinião sobre trabalhar naquele feriado. Aí eu falei, bom, gente, acho que trabalhar no feriado, assim, esse tipo de compensação é comum, porque no escritório anterior que eu trabalhava também, eles faziam a mesma coisa, porque a gente tinha clientes de outras cidades, então teria que fazer esse esquema, né? E aí, quando todo mundo olhou, viu aquela coisa do tipo, você também não vai reclamar com a gente, não, né? Deu uma baixada naquele pensamento, né? E observe como isso faz bem pro ambiente de trabalho, porque uma reclamaçãozinha ali, outra aqui, é como se fosse uma gota de tinta num copo de água cristalino, né? Vai ali botando uma gotinha, de repente aquele copo que era de água clara tá toda escura pela tinta, né? E a gente chega em casa cansado, e às vezes não sabe por quê, né? Essa quantidade de reclamações, de pensamentos que vão ocupando a nossa mente. Eu não sei se você já viveu algo parecido em relação aos pensamentos, porque isso é algo que eu tenho observado na minha vida.
Mas eu queria voltar um pouquinho, destacar esse aspecto que você trouxe, né, nesse relato, onde começaram a ter várias manifestações mais ou menos no mesmo sentido, né? De reclamação, pô, mas no feriado, vamos trabalhar, então era tudo mais ou menos assim. Então você destacou, né? Começou com um, depois um outro, aí quando chegou na sua oportunidade, aí você falou assim, não, mas eu me recordo que onde eu trabalhava, isso também acontecia, porque... Então houve uma reflexão. Essa é uma grande diferença, né? Se com as pessoas anteriormente era só a reprodução daquele estado interno, daquele pensamento, no teu caso, quando chegou, você fez uma reflexão. Isso já fez com que mudasse o ambiente, de modo geral, né? Porque não era só aquele pensamento se manifestando, né? Isso é muito interessante. Você sabe que tem um episódio que me marcou muito. Ele é antigo, ele aconteceu em 2014, mas eu achei que foi tão eloquente com relação aos pensamentos. Isso foi matéria de Fantástico, saiu em diversas revistas, e aconteceu no município de Abreu e Lima, no Grande Recife. A polícia estava em greve, e na primeira semana da polícia em greve, né, então começou a ter um maior número de ocorrências, de furto, de roubo, um maior número, né? Na semana seguinte, mais especificamente na quinta-feira, houve um saque generalizado. As imagens, tem vídeos, no YouTube tem muito disso, né? Muitas imagens, né? Você via que era na rua, todo mundo era entrando em loja, criança, pessoa de mais idades e casais entrando em lojas, pegando o computador e TV, entrando também em supermercados, levando gênero, mas assim, generalizado, né? Parecia até um filme onde tinha uma figuração e tudo muito bem definido, porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa, ou seja, roubando, entrando nas lojas e levando. Isso foi na quinta-feira. O que é interessante é que na sexta-feira, no dia seguinte, tiveram várias famílias que foram na delegacia entregar o que tinham roubado e todos eles argumentavam da mesma forma, assim, olha, a gente... Estou aqui para pedir desculpa, nós não somos dessa índole, nós não somos delinquentes, nós não queremos nos beneficiar, infringir as leis, não somos criminosos, não queríamos fazer isso, mas não sei o que foi, que força foi essa que nos levou a agir daquela maneira. Olha só que interessante. Que coragem que teve, né, deles. Ele podia ficar quietinho, até lamentando. Não foi legal, nunca mais vamos fazer isso. Errei, mas ficou quieto. Não, eles foram na delegacia e devolveram o que tinha roubado, né? Então, aquele cenário, aquela imagem, né, das pessoas entrando e roubando e desrespeitando a tudo, desrespeitando os direitos, indo contra a lei, se beneficiando com esse fruto do roubo, né? Esse pensamento, essas imagens constituíram um pensamento, uma força que os levaram a agir contra a vontade deles, né? E o que eu acho importante, por exemplo, isso foi uma ocorrência que passou na televisão e tal, eu olhei e podia dizer assim, puxa, mas é muito comum, mas o ser humano tem uma índole terrível, mas a gente tem, com esses conceitos, esses enunciados da logosofia, a gente tem a oportunidade de olhar aquilo de uma outra forma e entender esses agentes causais e como que isso determina as ações das pessoas, né? Como eu te falei, foi 2014, mas foi muito eloquente. Agora eu queria te pedir para você falar sobre um outro aspecto, né? Você falou sobre a configuração biopsicoespiritual e na parte psicológica você se deteve na parte dos pensamentos, né? Mas esse biopsicoespiritual, né? Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre essa configuração. Bom, sobre essa configuração, né? Como eu havia dito, a parte biológica, muito já se sabe sobre ela, né? A medicina, a biologia, né? A psicológica cada vez mais está explorando esse mundo do sistema mental, como a gente falou dos pensamentos que compõem esse sistema, né? Do sistema sensível, que também é muito importante, que é onde habitam os sentimentos, né? Como do sentimento de amor, de amizade, o afeto, né? E a parte espiritual é uma parte importante que o ser humano tem, que eu sinto que é o que conecta com todo o resto, né? Com todo mundo, entre os seres humanos, entre a própria criação. Essa parte espiritual até me recordou de algo que eu vivi uma vez. Eu aproveitei umas
férias curtas do trabalho, né? Eu e a minha namorada, a gente se propôs a subir uma montanha. Não sei se você já viveu algo parecido, né? Mas é uma trilha que é difícil, né? E eu nunca tinha feito aquele tipo de trilha. Não era nenhuma escalada complicada com equipamentos, mas era uma trilha para o alto, né? E requeria um esforço físico, né? E aí a gente se propôs, saímos cedo de casa, fomos lá para esse parque. E aí, lá eu comecei a observar essas dificuldades que eu estava tendo na minha parte física, né? De ter fôlego para subir aquela montanha, né? E aí, a minha namorada, como uma boa namorada, estava me motivando para continuar. A gente queria chegar lá no topo desse pico para poder ver a vista, que era muito bonita, né? Tava fazendo um dia bem bonito, né? E aí foi interessante que no meio do caminho tinha uma parte que era... A gente subia e tinha uma parte um pouco mais plana, que era um momento para dar uma descansada daquela subida, né? E aí eu comecei a refletir, né, sobre por que eu estava me propondo a fazer aquilo, né? Por que eu estava naquele ambiente, né? E eu senti uma paz interior por estar ali, né? Eu não sabia explicar, entender por que eu estava com aquela sensação, mas aquilo me motivou a seguir a caminhada, que era a parte mais difícil, né? Que é o caminho até o pico, é um pouco mais íngreme, né? É o tiro, né? Pois é. E é quando a gente tá mais cansado, porque teve toda a trilha anterior. E aí, quando eu cheguei lá no topo, é como se aquela sensação que eu tivesse antes, naquele momento de descanso, tivesse se completado. E eu senti que essa sensação só foi o meu espírito que me permitiu viver aquilo. Porque é como se eu sentisse que eu fazia parte daquilo tudo que eu estava vendo, onde a minha vista já não alcançava mais, né? Quando a gente está num ponto muito alto, a gente vê aquelas montanhas que não tem mais fim, né? Eu me senti muito grato por estar vivendo aquilo. E eu observo que todo ser humano, quando está frente a algo da natureza, né, sente que tem algo a mais, que tem algo ali que é grande, que sente que pertence a algo que é maior do que ele mesmo. E naquele momento, é como se aquele cansaço da trilha nem tivesse existido. Eu tivesse ganhado uma nova energia. E é uma energia diferente mesmo, né? Que ela vem do espírito, né? E eu vejo que esse tema ele tem muita conexão com Deus, com a natureza, porque tudo isso faz parte da criação, não é mesmo? E eu sei que muitas pessoas às vezes sentem isso e não conseguem entender o porquê de sentir isso. E a logosofia, como você falou, é uma ciência que apresenta as causas, né? Explicando o que é o espírito, que o espírito é uma parte divina, que faz parte da criação, que é uma partícula de Deus. Então, quando a gente começa a compreender isso, o espírito vai se tornando mais presente em nossa vida, e não só nesse momento de contato com a natureza ou coisa do tipo. Você já deve ter vivido algo dessa natureza. Nas né? reflexões, inclusive a partir dos conceitos denunciados, né? Esse tema espírito, para mim, ele ficou muito particular, né? Porque eu sempre ouvi, né, o espírito como algo muito distante, usualmente como algumas manifestações assim fenomênicas, né? E aqui eu vim ter esse contato que esse espírito é a parte divina do homem, né? E que tem algumas funções, como é um inspirador, né? O acumulador de energia, o agente de enlace entre o homem e o criador, né? Então essa parte do inspirador, né? Isso é tão interessante, né, que eu me recordo que às vezes, em alguns momentos, diante de um problema, e eu pensava e refletia, recordava e buscava alternativa, um esforço da inteligência grande, né? Mas não encontrava, não ia, continuava, de repente, puff, um relâmpago, assim, um clarão, e eu vi ali a solução. E que antes eu não estava vendo. Às vezes coisa simples estava ali assim, na cara, e eu não estava vendo. Mas esse esforço me permitiu, esse espírito me inspirar para ver aquela solução que estava ali presente, né? Teve uma coisa que eu achei muito legal uma vez que eu vi, e foi num repórter da CNN. Às vezes eles têm aqueles momentos de descontração, né? Então eles trazem algumas coisas pessoais, e ele estava dizendo que quando ele foi na Foz do Iguaçu, ele disse que foi tomado por uma emoção, mas uma emoção tão grande que ele caiu em pranto, e as pessoas até que estavam ao lado dele ficaram, mas o que aconteceu com ele, né? E ele ficou assim, em estado interno, né, contemplando aquela beleza. E aí eu faço essa leitura que você fez, né, e perceber ele como parte da criação, né, e daquela beleza, né, e poderia assim,
olha, que lindo, né? Um volume de água tão grande, o azul do céu, o verde da mata, o azul da água compõe um cenário. Não foi nada disso, foi aquela coisa assim, interna, né? Aquela emoção profunda. Que explicação dá? É o espírito, não tem como pensar em outra coisa, né? Mas você falou também em mundos, né, Bernardo? Seria legal você falar um pouquinho sobre isso. Pois é, e é interessante que o espírito só consegue sentir essas coisas se ele for alimentado por conhecimentos, né? Também o espírito, não é, como você falou, não é nada fenomênico, né? E esses conhecimentos não podem ser de qualquer tipo, né? São conhecimentos que são transcendentes, né? E sobre a sua pergunta sobre os mundos, né? O espírito também pertence ao mundo metafísico que a gente estava falando anteriormente, né? E é interessante observar como o espírito se conecta com esse mundo metafísico, né? Porque a gente não precisa ir em Foz do Iguaçu ou subir uma montanha para sentir esse espírito internamente, né? A tentativa que nós temos feito aqui na Fundação Logosófica, né, em vários ensaios, é tentar sentir esse espírito em todos os momentos, né? Especialmente nas pequenas coisas, né? E eu observo que é aí que a vida começa a ganhar um novo tom, uma nova cor, fica mais colorida, né? É interessante que muitas vezes, né, na vida a dois, né, um e o outro fazem muitas coisas que agradam ao outro, né? Mas comumente isso pode ser observado como uma obrigação que deveria ter sido feita, né? Uhum. Mas quando a gente começa a observar que todos esses esforços que um tem feito para o outro tem um afeto por trás, tem uma vontade de querer fazer o outro estar mais feliz, ser melhor, né? Aquilo ali enche o nosso espírito, né? Mas a gente tem que estar disposto e aberto para sentir essas coisas, né? E só com conhecimentos, né, que são transcendentes que permitem a gente abrir essas portas, né? E a mesma forma o mundo metafísico, né? Para a gente conhecê-lo, a gente tem que estar disposto para estudar e conhecê-lo, né? Mas também experimentá-lo, né? É interessante que às vezes a gente olha para as estrelas, né? Acha ali aquela coisa bonita, né? E eu observo elas e fico pensando assim, por que que o universo é tão grande, né? Para que ele precisa ser tão grande, né? Sendo que esse universo primeiro pode ser descoberto em mim mesmo, né? Em algo que seja de uma compreensão que é mais próxima, né? Bernardo, olha só, eu me recordo que sempre quando eu pensava em mundo, eu tinha esse conceito limitado. Quando eu falava mundo, eu pensava no planeta Terra. Uhum. Eu não pensava no mundo como universo. Uhum. Eu queria relatar um conceito que eu tinha sobre mundo, né? E que o mundo era só o planeta Terra. Não era o universo, né? E isso não é um conceito logosófico, é uma acepção de vocábulo, um dicionário, né? Que o mundo é o universo, né? E aí eu comecei a ver esse mundo interno, esse mundo metafísico e esse mundo que é o universo. Eu comecei interessante, o próprio substantivo, vamos dizer assim, mundo, né? Eu queria que você falasse sobre essa relação entre esses mundos. Essa pergunta sobre os mundos é interessante porque a gente estuda esses mundos de forma separada mesmo. É natural, para a gente ter noção de o que é cada mundo, a gente estuda eles de forma separada. Mas eles estão intrinsecamente conectados, né? Porque do que adianta a gente adquirir esses conhecimentos do mundo transcendente para evoluir o espírito se eu não aplico ele aonde? No mundo que é prático, né? Que é esse mundo comum a todos nós. Então, eu vejo que a logosofia traz essa conexão que é muito interessante, que o método logosófico permite realizar isso, que é você observar esse mundo metafísico com as lentes do conhecimento logosófico e tentar aplicar eles na prática. E com essa aplicação na prática, a gente começa a viver muitas coisas felizes, né? A convivência melhora, a gente começa a observar esses sentimentos que permeiam nas pequenas coisas e a vida vai se tornando mais ampla. Então, não basta só conhecer, também tem que aplicar. Então, eu vejo que é nessa aplicação que os mundos se conectam. É legal essa expressão, né? Com as lentes do conhecimento logosófico. Eu também tenho comprovado isso, né? Você, com essas lentes, você começa a ver coisas
que antes você olhava e não via. Uhum. Porque essas lentes de conhecimento, elas favorecem que as mãos do entendimento, os sentidos do entendimento alcancem aquela realidade, né? Uhum. E o que você está observando, o fruto da observação, é completamente diferente quando você não está vendo pelas lentes do conhecimento, né? Bom, estivemos aqui conversando sobre alguns conceitos logosóficos, essa configuração biopsicoespiritual do ser humano, sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre a participação do espírito na vida, que é algo tão simples, tão próximo, nem é distante, nem é fenomênico, né? E outros vídeos existem com vários temas como esse no site logosofia.org.br. E são vídeos de 3 minutos, de 4, de 10, de 60 minutos, como você preferir, como você tiver tempo. Então, Bernardo, obrigado então pela conversa extremamente agradável que nós tivemos. Eu que agradeço. E é muito legal, e a gente agora Tem que continua fazer a falando.